O Luiz Marques, ele tem uma longa trajetória acadêmica na Unicamp, onde ele foi cofundador do curso de pós-graduação de História da Arte. Por quê? Ele vem de uma longa trajetória como um dos maiores especialistas no Brasil e no mundo da arte italiana clássica, dos séculos XIII ao XVI. Ele, inclusive, foi pesquisador convidado no Instituto Français de Florença, Instituto Francês de Florença, lá na Itália. De 95 a 97, ele foi o curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, pois é, do MASP. E aí é o seguinte, ele fez uma virada na vida. Eu fico muito impactado, eu fiz algumas viradas na vida e sempre me impressiona quem faz essas viradas. Ele, em agora 2024... 2014, no início, 2010, mais ou menos, ele fez uma virada. Ele virou a energia pessoal, intelectual e acadêmica dele para o tema ambiental. E aí, a partir daí, ele chegou a ser professor convidado na Universidade de Leiden, escreveu um livro que é uma referência mundial no tema ambiental, que é Capitalismo e Colapso Ambiental, lançado em 2015, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2016, enfim, é uma referência. Hoje é professor sênior da ILUM, Escola de Ciência vinculada ao Centro de Pesquisas em Energia e Materiais, e é membro do coletivo 660, nascido lá no Fórum Social Mundial. Né? Então, figura, e eu sou um grande fã dele. Luiz Marques, que bom que você está aqui com a gente hoje. Salve, Mauro. Luiz está vindo hoje porque a nossa Luciana, que era quem viria originalmente, ela teve no fim de semana comer alguma coisa estragada, não está bem, estava de cama ontem, eu já vi que ela está por aqui, eu falei para ela, não vá, apareça no chat, não, vai ficar descansando para recuperar, ela tem uma viagem importante amanhã, mas já vi ela por aqui, então melhoras para você, para a nossa amiga, né, Luiz? Grande abraço à Luciana e à Rebeca também, que eu não consegui dar bom dia para ela. Legal. Luiz, a gente tem uma coisa lá eu sou da tradição católica, né? Morei no mosteiro e tudo, tem uma expressão nossa que é assim: não me mostra o santo, me mostra o processo que fez o santo. É isso que me interessa, né? Porque não adianta nada olhar para São Francisco ali e tal, eu nunca vou chegar lá. Eu quero saber como é que ele virou São Francisco para saber se eu posso fazer um caminho semelhante. Não vai dar para fazer essa conversa hoje, mas teve algum start para você deixar a sua prioridade pessoal e intelectual para a história da arte e virar a chave para o ambiente? Ou foi algo que você veio cozinhando ao longo dos anos? Eu ia falar mais sobre isso contigo, mas não vai dar tempo, a sua apresentação é fundamental. Conta como é que foi isso aí, como é que foi essa virada? Rapaz, já me fizeram essa pergunta várias vezes, eu acabei tendo que inventar uma resposta, mas nem eu mesmo acredito na minha resposta, porque eu não sei. Questão que tive filhos, talvez em 2002, 2004, mas não foi nenhuma decisão consciente, deliberada, não, agora eu tenho filhos, vou me ocupar desse assunto. Não foi assim. Isso não aconteceu dessa maneira. Não foi um eureka? Não foi uma eureka. Não, porque de qualquer maneira, eu sempre tive uma relação com a questão ambiental, etc., que é uma questão até de negacionismo, quando eu era jovem, dizer, não adianta, já perdeu a natureza mesmo, agora tem que apostar na tecnologia. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu pensava dessa maneira, entendeu? Agora tem 72. Mas isso em 72, no ano de 1972, quando houve o primeiro congresso, eu tinha 20 anos, o congresso lá em Estocolmo, eu me interessava por isso, a questão da poluição, etc., mas, sabe, não me interessava entre tantas outras coisas. Até que, a um certo momento, você percebe que isso é uma ameaça existencial, né? E o clique foi acontecendo ao longo do primeiro decênio aí do século, sei lá, por que razão exatamente, não sei, mas as coisas vão acontecendo cada vez de uma maneira mais densa, etc., e é isso. Essa é a minha experiência também, né? História para contar nesse sentido, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não foi por aí. Claro que eu tive uma série de eventos, mas eu com 51 anos de idade, larguei tudo e fui morar no mosteiro. Fiquei 2 anos morando no mosteiro e o pessoal me pergunta, mas que clique que deu?
Não tem propriamente o clique. Eu falo, ó, gente, eu não acordei um dia e resolvi que ia largar tudo, ia deixar de ser empresário, ia vender tudo que eu tinha e morar no mosteiro. Não. Foi um processo que cozinhou durante 10 anos, entendeu? Por aí, é mais por aí. E às vezes vai cozinhando sem que você mesmo saiba, né, que está cozinhando. Isso, exatamente. Você começa a ler mais esse assunto que outros e acaba que, a um certo momento, eu publiquei um livro sobre uma biografia do Michelangelo em 2011 e acho que foi assim também. Bom, agora eu tinha feito também meu exame lá, para meu concurso para livre docente. Aí meio completou uma etapa na vida, sabe como é que é? E aí você fala, bom... Missão cumprida, legal. Tá ela por aqui. Luciana Gatti, além de todas as dívidas que eu tenho e que o planeta tem com Luciana Gatti, eu tenho mais essa, ela que me apresentou o Luiz. Então ela manda aqui um grande abraço. Vocês estão super bem servidos com o Luiz. Boas melhoras para você, se cuide, hein? Eu sou fã do Luiz e da nossa Luciana Gatti. Luiz e Luciana dava para fazer uma dupla caipira até. Luiz, é o seguinte, eu vi uma apresentação tua ontem à noite e eu falei para você, não, você tem que trazer essa apresentação porque ela me impactou demais em relação à questão climática no Sul, no Brasil e no planeta. Somos todos ouvidos. Então vamos apresentar ela, eu vou colocar aqui a apresentação dela. Você mesmo colocou? Coloquei. Tá não, se você preferir ir passando, eu posso ficar de produtor teu aqui, sem problema. Maravilha. Então, bom, você já está com ela, beleza. Então, eu fiz essa apresentação para um grupo do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, ontem, e o Mauro deu uma olhada, achou que era interessante dar uma olhada aqui também. Então, vamos lá, né? O que a minha proposta era essa, né? Ciência e radicalidade política, uma aliança estratégica, e eu acabo a apresentação retomando aquelas 8 propostas que eu fiz naquele meu livro, que eu publiquei no ano passado. Aliás, a Luciana esteve no lançamento, fez uma excelente intervenção, que se chama O Destino Decisivo, né? E eu começo com essa citação de uma pessoa que talvez seja um pouco esquecida hoje, mas para os mais velhos ela era uma referência, que é o José Lutzenberger, morreu em 2002, como vocês veem, há 50 anos, numa entrevista, veja bem, exatamente em 74, ele fala isso. Só uma inversão no processo de demolição das paisagens pode inverter a corrida para calamidades sempre maiores. Quem me mandou isso foi também um nosso amigo comum, que é o José Eustáquio, que é um grande demógrafo lá do Rio de Janeiro, e ele que me mandou... Sim, José Eustáquio Diniz Alves, está sempre com a gente aqui. Isso, exatamente. Então é isso, vocês viram que a ironia, né, é uma placa de rua do Lutzenberg quase completamente submersa pelas águas, né? Vamos pela próxima, então... Bom, o Lutzenberger foi um pioneiro na luta ecológica brasileira, né? Lá nos anos, ainda final dos anos 60, durante a ditadura 60, 70, ele já estava... Ele foi quem começou. Mas ele tinha um pouco essa cara de professor Pardal, né? Meio assim, gênio louco, ele tinha assim, uma figura meio exótica. E acabou indo parar no governo Collor, né? Inclusive, acabou... Isso, ele teve essa ingenuidade de virar ministro do Meio Ambiente do Collor e se defendeu muito, dizendo, não, mas de alguma maneira estou aqui para diminuir os danos e tal, e ele teve uma importantíssima atuação na demarcação de terras, entre as quais do Zé Yanomami, né? Então, lembrar que o Collor, que é um dos piores personagens da história desse país, foi, paradoxalmente, o presidente que mais fez demarcação de terra. Não por mérito dele, também não estou querendo tirar mérito de ninguém, não é essa a questão, mas é que naquele momento o agronegócio não estava organizado. E naquele momento ainda o Brasil não tinha virado um grande fornecedor de soja, porque ele começa a fazer isso exatamente depois, em global, a partir de meados dos anos 90, porque a China decide que ela não é autossuficiente em soja. E aí ela convoca, então, o Brasil, a Argentina, logo depois a Argentina, mas também os Estados Unidos, a fornecer soja para ela, etc, etc. E aí a questão da terra começa a ficar mais complicada, etc, etc. Mas o Lutzenberger fez mais demarcações de terra do que qualquer outro presidente depois. Repito, não tenho nenhuma vontade de falar bem do Collor, mas fatos são fatos.
Mas o Collor é isso, ele não era da burguesia rural, ele não era vinculado à burguesia rural, nem ao latifúndio, nem nada, ele era um cara urbano, né? Era um cara, ele tinha Um família cara da Globo, né? Era um cara da Globo. E ele derrotou na eleição aquele que era, naquele momento, que despontava como o maior líder do latifúndio e do que a gente chamou depois de agronegócio, que era o Caiado, né? Caiado foi candidato a presidente também, em 89, teve uma votação irrisória. Ele que tinha fundado a UDR, União Democrática Ruralista, para matar a sem terra, né? Basicamente para isso. E o Collor não tinha uma relação próxima com ele, está aí. O Caiado, hoje, governador de Goiás, cotado para ser o candidato do agrofascismo na próxima eleição aí. Talvez até ser o sucessor do... Caiado, que é bom a gente lembrar que é uma das personalidades mais sinistras desse país, ainda teve uma atitude melhor que o Bolsonaro na época da pandemia. Isso. Porque ele é médico, né? Apoiou a vacina, dizendo, eu sou médico, eu sei do que eu estou falando, etc, etc. Quer dizer, quando a gente pega as piores figuras do Brasil, o Bolsonaro sempre ganha. É sempre pior. Não tem ninguém pior que o Bolsonaro. Então, diante do Bolsonaro, figuras como Caiado, por exemplo, conseguem ter uma luz minimamente, porque estamos diante de uma referência absoluta do mal, que é o Bolsonaro, tá certo? Que está por aí, né? Na sua conversa com o Melo antes, estão falando sobre exatamente essa questão de que esse homem está ainda solto, tá certo? O que é um tapa na cara da sociedade brasileira. Uma afronta, né? Vamos embora, próxima tela. Vamos lá. Então, o plano que eu tinha proposto é isso, né? Nós já sabíamos que o foco mais importante do que eu queria mostrar ontem para as pessoas lá era esse, quer dizer, nós temos essas 4 grandes advertências científicas, 2013, 2015, 2019, 2023. Vou passar, depois eu vou falar qual é a culpa do poder público, né? O Rio Grande do Sul é mais um indicador do colapso. Veja, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um fato isolado no Brasil, embora tenha essa dimensão completamente gigantesca, mas ele é um indicador a mais do colapso em curso do país. As sociedades estão à frente dos partidos de esquerda, isso é uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, excelente, eu vou mostrar para vocês, e aí algumas coisas sobre o que fazer em relação a isso. Vamos lá, então. A entrevista foi feita no programa da tendência Manifesto Petista. Isso, ontem à noite, eu assisti, estava lá o nosso José Genuíno, né, que vem em geral às terças-feiras. Que é uma figura completamente maravilhosa, o cara realmente tem uma trajetória linda no Brasil. Ele vai estar aqui em Brasília, por sinal, amanhã, e na semana que vem volta, e estava lá também outra figura que está aqui com a gente, regularmente, por sinal, teve aqui ontem, né, a professora Maria Carlotto, da Federal da ABC, estava também nessa conversa. Então, que trabalha sobre a questão do negacionismo, até quero trocar uma figurinha com ela, porque eu também estou querendo muito falar sobre essa questão do negacionismo. Ela é excelente. Então, são esses os pontos da exposição que nós vamos ver agora. Né? 2013, 15, 19 e 23, a culpa do poder público, o Rio Grande do Sul, as sociedades e a esquerda e a conclusão. Vamos lá. Então, isso aí era só uma constatação, né, do dia 18 do dia 20, só para, né, todo mundo está sabendo, mas era importante a gente partir dos dados, né? Então, o que está em preto aqui, os números que estão em preto, são o Boletim de Defesa Civil do Rio Grande do Sul do dia 18, e o que está em vermelho é a mesma coisa no dia 20, né, ontem. Então, você veja aí 461, 463, desalojados eram 540 mil, passaram a 581 mil, quer dizer, o processo ainda está avançando em termos de perturbação, de tragédias, etc. Os afetados eram 2.304, passaram a 2.339. As mortes confirmadas eram 155, passaram a 157. Os animais resgatados eram 12.215, passaram a 12.358. Nós estamos ainda num processo em que cada vez os impactos estão ainda aumentando, embora alguns indicadores mostrem, esperemos que eles sejam irreversíveis, mostrem que o pior já teria passado do ponto de vista, pelo menos, do impacto das águas sobre os territórios. Né? Vamos em frente? E aí eu não me propus a falar mais sobre a questão do Rio Grande do Sul, porque eu teria vergonha diante de um professor que já falou com você aqui, não é? Que é o Roaldo Menegatti, que sabe tudo a respeito. Eu vi essa entrevista que ele fez com você, tinha visto uma outra antes no Tutameia, e eu nem se conhecia. O Roaldo é fantástico, né? Fantástico. Roaldo Menegatti. Hoje eu sou fã de carteirinha desse homem, é um cara que conhece tudo sobre o assunto, fala de uma maneira exemplar, de uma maneira sintética, mas ao mesmo tempo muito aprofundada. Então, eu falei para eles, se vocês quiserem saber tudo sobre o Rio Grande do Sul, não falem comigo, falem com esse senhor aqui, Roaldo Menegatti. Vamos em frente.
Figuraça, grande figura, foi realmente histórica. Assim como essa agora. Fez um Atlas de Porto Alegre. O cara dele aqui é o Atlas, né? Ele é o líder do Atlas. Uma figura tá de liderança nessa área. O Aldo Menegatti, vamos em frente. Então, nós já sabíamos, né? Observações e projeções científicas, vamos em frente. Em 2013, nós temos esse painel, né? 15, 19 e 23, vamos lá. Isso. 2013 foi atualizado em 2016, é o painel brasileiro de mudanças climáticas, do qual participou de resto o Alexandre Araújo, outro grande figura da ciência do Brasil. Vamos em frente. Esse painel brasileiro de mudanças climáticas fez um relatório, que era o chamado Relatório de Avaliação Nacional, o RAM número 1. Vamos em frente. E o que eles mostram é isso, né? Eles fazem projeções regionalizadas de aquecimento e de chuvas para o século XXI no Brasil, e eu só me focando apenas no Rio Grande do Sul, nos Pampas. E o que eles mostram ali, vejam, o quadradinho que vocês têm à direita é precipitação e temperatura, né? O que está em azul mais escuro são afirmações que eles fazem com confiabilidade alta, né? E o que está em azul claro são confiabilidade baixa. Vejam que os quadradinhos que vocês estão vendo aqui à esquerda, no verão e no inverno, são de alta confiabilidade, e eles mostram exatamente que as chuvas no Rio Grande do Sul viriam a aumentar, né, até 2040, 10%, e até 2100, 40%. Né? Você veja aqui, então, de 2011 a 2040, no primeiro quadradinho, 2041, 2070 no segundo, e 2071, 2100 no terceiro, tanto no verão quanto no inverno. E aí vocês veem que em todos esses cenários há um aumento das chuvas, isso já sendo previsto, portanto, em 2013, certo? Não, isso é chocante. Aqui, gente, ó, 2013, em 2013 já se previa isso aqui, é chocante. Exatamente. 11 anos atrás. 11 anos atrás. Aí, próximo, vem 2015, né, esse famoso Brasil 2040, resumo executivo, cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima, que havia sido feito pelo Sérgio Margulis e pela Nathalie Untersteller, um economista e uma cientista, que eram coordenados, esse é um projeto que teve mais de 30 cientistas, etc., e que, uma vez apresentados, a Dilma tinha nomeado o Roberto Mangabeira Unger como diretor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o SAI, que imediatamente demitiu esses dois coordenadores e engavetou o projeto. Né? Isso era em outubro de 2015, e veja a primeira frase... Então, essa notícia que saiu por aí de que esse relatório Brasil 2040 foi engavetado pela Dilma, ela não é de todo falsa, né? Mas não foi a Dilma que engavetou. Quem engavetou foi o Mangabeira Unger. Foi o Mangabeira Unger, que era o secretário. Provavelmente a Dilma nem sabia desse relatório. Se ela sabia ao longo, juntamente com 300 outras informações que ela recebia todo dia. E como a Dilma nunca foi, aliás, dentro do PT, a minha avaliação é uma das lideranças com menor sensibilidade climática e ambiental de todas, e tanto é que foi ela a que menos demarcou os territórios indígenas. Né? Mas veja que o relatório começava com uma frase exemplar. Essa é a primeira frase da apresentação. A mudança do clima global é o maior desafio à ação concertada da humanidade neste início de século. Está muito claro, quer dizer, qual é a centralidade do problema, tá certo? Então, nós temos que começar desde aquele momento, quer dizer, bem antes, mas pelo menos aqui, é importante situar o problema na sua dimensão, tá certo? Na sua centralidade, no seu caráter... Ou seja, em 2013 já havia uma previsão bem próxima do que está acontecendo agora, do que viria a acontecer no Rio Grande do Sul. Em 2015 já havia uma projeção também bem próxima da realidade do que estaria acontecendo hoje no Brasil. Olha só a frase, o slide seguinte, veja a frase do relatório, retirada do relatório, no próximo slide, o que está em vermelho aqui, né? Especificamente, há possibilidades de aumento de frequência dos eventos de cheia e inundações na região sul. Nossa. Né? E de eventos de seca nas regiões norte e nordeste, previa o relatório. Isso aqui é um artigo que foi publicado pelo Intercept Brasil. Vamos em frente. E o que nós tivemos no ano passado, lá no norte, maior seca da história do norte do país. Né? Exatamente. Então, nós sabíamos, como diz, nós já sabíamos. Né? Vamos para o próximo. O próximo é o livro do Carlos Nobre, do Marengo, do Wagner Soares, coordenados por eles, que saiu em 2019, em inglês, pela Springer,
chama-se Climate Change Risks no Brasil, né? Riscos de mudança climática no Brasil. No próximo slide, veja o que eles escrevem. Na introdução, tá? Observações, não eram projeções, já eram observações. Um aumento nas chuvas extremas também foi observado no Sudeste e no Sul, afetando áreas vulneráveis em vilas e cidades dessas regiões. Isso aumentou o risco de inundações e deslizamentos de terra em áreas rurais e urbanas, assim como a seca na Amazônia e no Centro-Oeste aumentou a chance de incêndios florestais. Exatamente aquilo que já vi, aí já é observação, né? Em 2019 estou falando de observação já, não é mais projeção, não. E veja a questão no próximo... Mauro, veja só observando, o Carlos Nobre é considerado um dos maiores meteorologistas do planeta, né? É um cara que está aí na Royal Academy of Science, etc. Isso é uma pessoa já, né? E veja, no capítulo 4 desse livro, chama-se Uma Revisão dos Impactos no Setor Saúde. No cenário RCP 8.5, que é o cenário de maiores emissões de gases de efeito estufa, prevê-se que as chuvas aumentem na região sul, em particular no estado do Rio Grande do Sul. Nossa. Isso é mais claro, ninguém está com bola de cristal, isso se chama ciência, não é profeta da Bíblia, entendeu? É ciência. Este estado tem uma alta incidência de leptospirose. Nós estamos lendo no jornal hoje, aumento da leptospirose no Rio Grande do Sul, né? Com cerca de 4,5 casos por 100 mil pessoas, superior à taxa do país de 1,8 casos, ou seja, mais da metade, mais do dobro, né? Por 100 mil pessoas para o ano 2015. Em frente, por favor. Ou seja... Aí você vem embaixo aqui, olha o mapa. Já em 2019 se previa que o Rio Grande... Bom, gente, vamos lembrar, né? O Rio Grande do Sul, orgulho branco gaúcho, o estado mais desenvolvido, o estado mais rico, o estado mais, já em 2019, já era o estado com altíssima incidência de leptospirose. Estou vendo os dados agora aqui. Em 2023, foram 477 casos de leptospirose no Rio Grande do Sul, com 25 mortes. Agora, em 2024, em maio, 129 casos e 6 mortes. Isso vai aumentar muito em função, claro, das inundações. Exatamente. Vamos em frente. Aí você tem esse relatório do ano passado, que falava sobre a questão das inundações de 2023, né? Relatório Mundial sobre Migração de 2024, mas com dados de 2023, a International Organization for Migration, né? Que é o IOM, da ONU, né? Saiu esse relatório agora, na semana passada. Dá uma olhada no que está escrito. Vamos embora. O Brasil lidera deslocamentos internos por desastre nas Américas. O Brasil responde por mais de 1/3 dos deslocamentos internos por desastres nas Américas em 2023. A fotografia é de uma pessoa exatamente em Porto Alegre. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo. Vamos falar, porque realmente é muito chocante. A gente está aqui e não tem ideia, né, dessa dimensão. Né? Exatamente. E olha o que diz o relatório. O Brasil teve, em 2023, 745 mil pessoas afetadas por desastres, entre aspas, naturais. A frase o trecho é: os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná estão nas regiões subtropicais sul do país e foram afetados por chuvas recordes em outubro e novembro, desencadeando mais de 183 mil deslocamentos só nesses 3 estados, ou seja, 1/4 do total dos afetados no Brasil estão nos 3 estados do sul. O rio Jacuí, falando de 2023, que passa por várias grandes cidades, estourou suas margens, inundando ruas, danificando infraestruturas e provocando muitos municípios a declarar um estado de emergência. Chegada do El Niño, acredita que tem aumentado a intensidade, etc., mas o El Niño apenas aumentou um pouco a intensidade, não é o El Niño que explica, sim, esse processo de aquecimento global que estamos acontecendo. Vamos em frente? Bom, em 2024, só para dizer, a estimativa até o momento, só no Rio Grande do Sul, 2024 no Rio Grande do Sul, 2.339.000 pessoas afetadas. A gente tem visto um número de 82 mil pessoas, mas essas são as resgatadas. As afetadas é muito mais, estão sabendo o que vai acontecer nos números desse ano no Brasil, só Rio Grande do Sul, por enquanto. Vai dizer 1/4 da população inteira do Rio Grande do Sul, César, alguma coisa do gênero. Isso aí é setembro de 2023, tá certo? Lá no Rio Grande do Sul, né? Chuvas intensas desencadearam catástrofes no Rio Grande do Sul em setembro e em novembro, né? No dia 4 de novembro de 2023 já havia 27 mortes. Portanto,
não é um fenômeno remoto no passado, tá certo? Aconteceu o ano passado, quer dizer, o Estado tinha que estar de prontidão para evitar a próxima ocorrência, né? Vamos em frente. Não, e não é que aconteceu no ano passado como raio em céu azul, né? Aconteceu no ano passado depois de 10 anos consecutivos de avisos de que ia acontecer, né? Exatamente, tá certo? Exatamente. Então, quer dizer, olha, em 2023 também, o CEMADEM lançou um documento, o CEMADEM é o Centro de Monitoramento e Alerta de Defesa de Desastres Naturais, né? O governo federal, estruturas hidráulicas que protegem a cidade de Porto Alegre não resistiram às ondas de inundações e se romperam em 2023, o que sugere que foram subdimensionadas ou que não se consideraram que os volumes de chuvas poderiam aumentar com o tempo. Está claro, está certo? Mais claro do que isso, é impossível ter um documento, está escrito preto no branco, por um documento oficial do governo brasileiro, mostrando exatamente esse risco altíssimo. As constatações, não era risco, era constatação de deficiência, tá certo? Vamos em frente. Vamos. E o Carlos Nobre, falamos dele há pouco, né? Numa entrevista fala, os modelos matemáticos climáticos, isso aqui agora, tá? Agora, comecinho desse ano. Os modelos matemáticos climáticos rodados há muitos anos já previam que os modelos com aquecimento global mostram um aumento da chuva anual no sul do Brasil, um aumento de 10% a 20%. O relatório de 2015 falava de 10% a 30%. O que chama atenção é que isso está acontecendo de forma muito mais antecipada. Vamos na próxima? Bora. Culpa do poder público. Quase que Então, encerramos agora o primeiro capítulo, né? Nós já sabíamos, 2013, 15, 19 e 23, agora a culpa do poder público. Né? Olha só o que diz o Eduardo Leite. Né? Isso chama-se o quê? Chama-se fornecer provas contra si mesmo. Ele tinha Nós mostramos mais cedo, essa frase dele é chocante, né? Estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas sobre falta de plano para acontecer. Quais eram as outras agendas? Era o equilíbrio fiscal. É o que está logo abaixo no chamado olho, né? É o destaque. Exatamente ele dizendo isso. Não, a gente precisava cuidar do problema fiscal. Exatamente. Tá certo? E ontem ele falou no Roda Viva, eu só li, não vi o Roda Viva, mas eu li agora um pequeno apanhado a respeito, dizendo, não, eu não cometi nenhuma negligência, eu não cometi nenhuma... Porque, de fato, segundo a ideologia dele, ele não cometeu nenhuma negligência mesmo. O problema não é de negligência, não. O problema é de concepção de mundo. Sim. Não é? Esse é um homem que teria que ter, para ter um mínimo, né, para ter um mínimo de dignidade, teria que sair da política, pedir desculpas, né? Errei, pedir desculpas à população, ao Brasil, a todos, e sair da política, tá certo? Sim. Não, ele se defende como se, e ainda por cima diz, não é hora de falar em culpados. É sempre a estratégia do culpado, né? Não é o inocente. E ainda vai ser um dos possíveis candidatos da chamada terceira via à presidência, em 2026. Exatamente, incrível. Tá certo, exatamente. E vai ter o apoio da grande mídia, hein? Você pode estar certo disso. Vamos em frente, então? Vamos embora. Não sei se você quiser, tu quer parar por aqui, como você quiser. Não, vamos em frente, estamos aqui para te ouvir. Então, olha só, o investimento em prevenção de enchentes foi de R$0 em Porto Alegre em 2023. Com toda essa catástrofe que houve em 2023 já, tá certo? Olha, no item, né, a rubrica melhoria no sistema contra cheias, não pode ser mais claro, tá certo? Prevenção. Em 2021, 1,7 milhão. Em 2022, 141 mil. Em 2023, 0. Impressionante. Quer dizer, se isso não é crime, o cara não tem que ser demitido a bem do serviço público, eu não sei quem tem, certo? Uhum. Esse é um cara que tinha que ser julgado. Um país que tivesse uma concepção um pouco mais avançada da relação entre política e meio ambiente, esse era um homem que teria fornecido todas as provas contra ele mesmo. Certo? Vamos em frente? Então, o Luttenberg, aí é uma coisa muito interessante, né? Estou sempre falando da demolição das paisagens, né? Veja, de 1985 a 2022, isso é a destruição da natureza no Rio Grande do Sul.
foram perdidos 36 mil quilômetros quadrados, ou 22% da vegetação nativa, em florestas, em campos nativos e em áreas pantanosas. Tá certo? Isso aqui é um artigo que saiu ontem no Eco, eu nem tive tempo de colocar ontem na minha apresentação, estou pondo aqui para você apenas. A gente mostrou hoje cedo também aqui, impressionante. Segundo o levantamento do Mapiomas, ao qual o Eco, né, o jornal, teve acesso entre 85 e 2022, o Rio Grande do Sul perdeu 22% de sua vegetação nativa. Pensa em apenas, vamos dizer, 15 mais 22 aí, 40 e poucos, tá certo? O Rio Grande do Sul perdeu 22% da sua cobertura vegetal nas últimas décadas, gente. O agro ocupa quase 50% do território do Rio Grande do Sul e torna o Estado refém de suas ações, né? Então, Mauro, toda vez que você encontra um problema de grande escala no Brasil e você busca remontar a cadeia das causas, você encontra o agronegócio no início, na causa principal. O maior inimigo do Brasil, da sociedade brasileira, chama-se agronegócio. E eles estão encastelados no Congresso Nacional e a gente, o brasileiro, é que os elegeu. Então, o problema que nós temos que pensar, como eu dizia ontem, é o problema da educação. Nós temos que ser capazes de mostrar para a sociedade brasileira o problema, e o problema reside exatamente no agronegócio. Claro, tem a mineração, você tem outros, o que falta não é culpados, mas se você quiser o culpado central, ele é o agronegócio, sem dúvida nenhuma, né? E, paradoxalmente, incrivelmente, hoje você tem um ministro, a gente já teve no passado no Brasil ministros da agricultura. Hoje você tem, na prática, o ministro do agronegócio, né, que é o Carlos Fávaro. Ele não é um ministro da agricultura, ele é um ministro do agronegócio. E é um dos ministros mais fortes do governo Lula, mais prestigiados pelo presidente Lula, que agora está dedicando, ou antes da crise do Rio Grande do Sul, tinha começado a dedicar seus fins de semana em Brasília a fazer churrasco com líderes do agronegócio no Palácio do Alvorada. Né? A prioridade do governo Lula é endeusar o agronegócio, porque afinal exporta soja, exporta milho, exporta gado, né? E enquanto o Brasil vai sendo destruído. Olha, o Roaldo Menegatti tem uma frase que eu adotei, viu? Adorei a frase que ele falou, acho que ele falou no seu programa. Ele falou, na palavra agricultura existe a palavra cultura. No agronegócio existe só negócio. Só negócio, é isso aí. É isso mesmo. O Roaldo falou exatamente isso. Eu adorei essa frase, a frase mata a charada. Isso aqui era 1985, isso aqui é 2022. Né? O que está em verde era a vegetação nativa, né? Isso aqui é a imagem fornecida pelo Mapbiomas, e em 2022 vocês vejam a situação que está. Agora vamos para a Mata Atlântica, especificamente para a Mata Atlântica. Veja só. Nos últimos 30 anos, o Rio Grande do Sul teve 97.994 hectares de Mata Atlântica desmatados. Dos 13 milhões e 857 mil hectares de vegetação original do estado, do estado da Mata Atlântica, restam apenas 7,9%. Né? Agora, isso aqui era de... do que tinha de Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, sobrou menos de 8%, é isso? Menos ainda, isso aqui era em 2015, a 7,9%. Veja no próximo. 7%. Isso em 2022, tá certo? Então, de 85 a 2022, a 2015, nós tivemos essa destruição brutal. Quando nós chegamos em 2022, já estávamos em 7,9%, passamos para 7%, quase 1%, quase 1 ponto percentual a menos foi perdido, né? Quase 1 ponto percentual foi perdido da Mata Atlântica, que é... Gente, a Mata Atlântica é o bioma mais rico que existe, não sei se no mundo, mas o Brasil é mais rico ainda do que em termos de diversidade biológica. É ainda mais rico que a Amazônia. É um tesouro e é fundamental. Olha só, isso agora, o terceiro, agora falamos dos 3, isso aqui é o Mapbiomas, né? Região Sul tem crescimento de 150% no desmatamento em 2020. Né? Em 2019, ela tinha perdido 3.846 hectares, em 2020, 9.622. Isso Paraná, não é só Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? É uma destruição completa para jogar soja em cima da floresta. É isso aí. E não, gente, não adianta ficar também se confraternizando, ficar feliz, porque não, é a extrema-direita, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vai lá para o Piauí, vai lá para a Bahia, tudo estado governado pelo PT no Cerrado, é igualzinho, tá? Igualzinho. É que o foco aqui é o Sul. Tem o cara da extrema-direita lá, mas tem o povão lá que está sofrendo, entendeu? Não é, sabe? Olha,
Só em 2021, o agronegócio, que está cavando a sua própria cova, teve um prejuízo pela seca de 2021 a quase 100 bilhões de reais. Né? Isso o Rafael Salomão, do Globo, no Congresso Nacional da Soja, ouviu do secretário da Agricultura do Paraná que o prejuízo somente do Estado nessa última safra foi corrigido de 22 para 35 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul também está registrando mais de 33 bilhões em perdas, e com outros estados, esse valor chega a quase 100 bilhões de reais em 2021. Nenhuma seguradora quer entrar nesse negócio de risco. Eles sabem, os seguradores sabem, tá certo? Que isso aqui é amarrar a mula no lugar errado. Ninguém mais quer fazer seguro. Não. Das 200 empresas de segurança atuantes no Brasil, apenas 16 delas investem no agro. Tá certo? Ou seja, o agro está em vias de se tornar uma atividade podre. Do ponto de vista do próprio agronegócio, do nosso ponto de vista, sempre foi podre. Mas do ponto de vista deles, isso está ficando cada vez mais claro. Entende? E aí você tem aquela camarilha toda no Congresso Nacional metendo bala em termos de diminuição. O Ricardo Pichinho estão muito lascados, sem dúvida nenhuma, lascados. Isso aqui é Globo Rural, hein? Tá? Isso aí foi tirado do Globo Rural, não é de uma... Isso porque é o Globo Rural, que é o Globo, que é o setor deles na Globo. É a voz deles, tá certo? Não é nada de esquerda. Olha, tragédia no Rio Grande do Sul é responsável também, isso aqui é o Márcio Santilli, certo? Do Observatório do Clima, né? Todo ano o governo do Rio Grande do Sul fica extremamente espantado que as chuvas são intensas. Só ele fica espantado, ninguém mais, certo? O governo do Rio de Janeiro fica super surpreso quando acontece em Petrópolis. É uma surpresa em São Sebastião, no norte de Minas Gerais, em Recife, no sul da Bahia, né? Só que acontece que já faz 9 anos consecutivos que as médias da temperatura do planeta são as mais quentes já registradas. Não tem mais surpresa. A gente precisa se preparar para isso, né? Agora, o governo, acho que o que eu queria mais importante dizer é o seguinte: o governo não vai fazer isso. Ele não vai fazer. O que o governo está fazendo é aquilo lá que ele ia mostrar, tá certo? O poder legislativo, ele só vai fazer se a sociedade brasileira se mobilizar e obrigar o poder público a tomar as decisões necessárias. Por ele mesmo, não vai acontecer, gente. Não adianta a gente pôr a culpa no governo se a gente não pressiona. Os governos foram feitos para fazer o pior. É para isso que o governo foi feito, para manter a situação de injustiça. Então, se ele não for obrigado, através da pressão da sociedade, a fazer alguma coisa diferente daquilo que ele foi feito para fazer, entendeu? Olha, você tem 25 projetos de desmanche, né? É isso aí, ó. Esses aí são os caras, né? Esses aí são os caras. São alguns deles, né? São 9 dos mais destacadas personalidades da destruição do Brasil, né? Então, o Rio Grande do Sul é mais indicador do colapso do Brasil. O Rio Grande do Sul não é um caso à parte, isso que é mais importante. Olha só, isso aqui é o Rio Negro, tá? Em 2021. Maior cheia da história do Rio Negro, alaga cidades e afeta mais de 455 mil pessoas. Na próxima, eu te mostro uma coisa muito fundamental. Veja, é a frequência crescente, é isso que é a característica fundamental de um processo de colapso. É a maior intensidade, mas, sobretudo, a maior frequência dos eventos extremos. Então, das únicas 10 cheias acima de 29 metros no Rio Negro, em 70 anos, 53 e 2022, 7, veja, das 10, 7 aconteceram no século XXI. 6 em 10 anos. 53, 76, 89 e 2009. Aí tudo no século XXI. E a maior parte nos últimos 10 anos. 2012, 2014, 2015, 2019, 2021 e 2022. Né? Você vê, então, isso aí são as cheias do Rio Grande do Sul. Agora, o que nós vimos no passado, na próxima, te mostro, na próxima a gente vê no Paraná, seca no Rio Paraná, é catastrófica a reação em cadeia, não sei se vocês lembram de ver no jornal, as cataratas do Iguaçu completamente secas, você via a rocha, a pedra toda, era um filete de água, né? Agora ela está, olha só, monitor de secas em agosto de 2021, região onde se formou a tempestade de areia, tem seca extrema e excepcional. Vejam onde que está isso. Está no sul do Minas Gerais, está no noroeste do estado de São Paulo. Né? Isso aqui é monitor da seca, isso é governo do estado. É governo e ali, né, o oeste de Santa Catarina também. Ali também, embaixo, né? Tá certo? E aí você vê as tempestades de areia que ocorreram exatamente por causa disso. Dá uma passa no 26 de setembro de 2021. Isso aqui é no estado de São Paulo. A gente vê isso em filme só, né? No deserto do Saara, via, né? Pois é, parece filme de ficção científica, tá certo?
O próximo é a mesma coisa, olha só. Né? Interior de São Paulo. Né? Em Petrópolis, vejam só, 238 pessoas em 2020 morrem em 2022 com mais de 530 milímetros em 24 horas. Petrópolis registra a maior chuva da história até então. Né? Até então, porque depois houve pior. Mortes causadas pelas chuvas é a maior tragédia de Pernambuco. Em 2022 também sobe para 106 o número de mortes em Pernambuco, devido às chuvas. E aí vocês têm, então, 2023, das 6 maiores bacias hidrográficas da Amazônia, 4 registraram os menores níveis históricos. Aqui é o Rio Negro novamente. Né? Então, o Amazonas, o Negro, o Branco e o Purus. Né? Chegaram aos menores níveis históricos. Então, você percebe o que está acontecendo. E agora chega no litoral norte. Tá certo? São Sebastião, Carnaval de 2023. 65 mortes confirmadas. Aí, você veja, aquela aí eram 583 milímetros em 24 horas, né? Agora é 682 milímetros em 24 horas. Está aqui. O maior da história era 530 em 2022. Era 530, tá? Agora estamos em 2023, 682 milímetros em 24 horas, tá certo? Vamos em frente? Vamos. 27% das mortes por chuvas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, foram em 2022. Né? Você vê 478 das 1.777 mortes por inundações, por chuvas, inundações, catástrofes, deslizamentos, etc. Você tem, então, essa concentração. Percebe que de 2019, 2020, 21, 22, vocês têm um salto muito grande. Peguem de 2013 a 2022, vejam o salto que dá de 2019 para 2022, e quando nós tivermos os dados de 2023 e de 2024, é certo que nós vamos ter coisas ainda piores do que essa. Vamos em frente? Vamos em frente. Agora, uma questão interessante, né? Bom, deixa eu mostrar o próximo quadro também, e aí eu te coloco essa questão para você avaliar. Vai. Olha só, isso é uma sequência. Isso aqui é a ocorrência de chuvas e desastres decorrentes regional, comparando 2012 com 2022. Né? Aí vocês vejam o número lá, 500 e... A tela minha está ruim, não estou vendo direito. 500 e... 513 em 2012, nós estamos falando ali em algo perto de 3 mil já. Isso. E olha para onde que vai, para 2.000 e pedradas. Tá certo? E aqui ocorrências quintuplicam em 10 anos. Elas quintuplicam em 10 anos. A minha tela está ruim, por isso que eu não estou vendo direito. Mas é 2.540 e tantos. Era 356 mil, esses afetados das chuvas maior, e está perto de 900 mil, né? Agora no próximo vai te dar os afetados, né? Aqui eram as ocorrências de chuvas. No próximo você vai ter os afetados. Um minutinho, deu um pau aqui. Um minutinho só. Fiz uma bobagem. O próximo, os afetados. Pronto. Perfeito. Pessoas impactadas por chuvas e desastres econômicos. Né? Perfeito. Perfeito. Então é isso, né? Sai de 358 mil para 900 mil agora em 2023, e nós já sabemos que vai pular em 2024 para mais de 2 milhões. Não, vai até 2022 aqui nesse quadro. 2022. Olha lá. Né? Os afetados se multiplicam por um fator de 2,5, é mais do que o dobro. Tá certo? Em 2012, 2022. Você tem todos os elementos na sua mão, de uma maneira, sabe? Quem é que não entende isso? Só um cara que não quer entender. É certo que nós estamos numa situação de precipitação cada vez mais rápida. Nações Unidas, trabalho que foi publicado agora em maio, né? O relatório... Acabou de ser publicado, então? Acabou de ser publicado. Semana passada, foi dia 6 de maio. O relatório revela que o Brasil teve 12 eventos climáticos extremos em 2023. Entre secas, inundações, deslizamentos de terra, etc, etc, etc. Né? Vamos numa próxima? Vamos. Olha só a situação do Brasil. Desculpa. Isso aqui é um trabalho que foi publicado na Nature Climate Change, tá certo? Em 2021. E esse mapa mostra muito claramente a situação do Brasil, né? Quanto mais escuro, mais vermelho e mais escuro, pior é o número de mortes por 100 mil habitantes. Né? E aí você vê que na América do Sul nós temos o Brasil, temos o Equador, temos o Peru e temos o Uruguai, que estão numa situação de 2 a 3 mortes por cada 100 mil por
decorrentes diretamente de picos de calor. Né? O Paraguai está pior ainda que a gente, está vendo que é um vermelhinho mais escuro ainda. Quem que está ainda pior que o Brasil? Só a Península Ibérica, está vendo lá, Espanha e Portugal, a Itália, né? Ali a Albânia, deve ser, não sei, ali você tem a Bulgária, só. O resto, o Brasil está como o Irã, está vendo? O Brasil está como o Irã, está como ali os países, a Tailândia, o Vietnã, etc. São os países que estão, tirando a Península Ibérica e o Paraguai, o Brasil está nas piores situações, ou seja, está entre 2 e 3 mortes por pico de calor, hein? O cara morre de calor, 2 a 3 por cada 100 mil habitantes nesse período de 1991 a 2018. Olha, de 91 a 2018 há um aumento da mortalidade evidente em todos os continentes. Né? Mas o Brasil está numa situação que é entre as piores, não é a pior, mas está entre as piores. Sociedades estão... Mauro, isso aqui é genial, cara. Isso é uma pesquisa que foi feita... Genial e dramático. Pois é, não, mas é formidável porque mostra que uma sociedade brasileira está muito mais consciente do que a gente imaginava. Esse é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, tá? Feito pelo Ministério, uma pesquisa feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação, conjuntamente. Participaram da pesquisa 1.931 pessoas, com idade superior a 16 anos, com cotas, então, representativas da sociedade brasileira, cotas por gênero, idade, escolaridade, renda e local de moradia em todas as regiões do país. Tá? Veja só o que você tem como resultado dessa pesquisa. Tá? Um mapa da mentalidade da sociedade brasileira. 95% das pessoas indagadas têm consciência das mudanças climáticas. Pergunta se no Congresso Nacional você tem isso. Uhum. Veja a próxima. 78% as mudanças climáticas são antropogênicas, são feitas pela atividade humana, são causadas pelo capitalismo, pela economia brasileira, pela economia globalizada, de forma geral. Né? 78%. 60% consideram que, estou citando, o fenômeno representa um grave perigo para as pessoas no Brasil. O brasileiro está sabendo isso, gente. Não é aquele ignorante e o Congresso Nacional reflete a sociedade brasileira. Não. O brasileiro está muito acima. Olha só o nível de compreensão do fenômeno, 54% para 54%, mais da metade. O gás carbônico é um gás que contribui para produzir o efeito estufa. Eu bato uma aposta com você que se você fizer essa pergunta para o Congresso Nacional, você não vai ter esses números. Vai ter números muito piores que isso. Agora, veja a confiabilidade da sociedade brasileira nos políticos. Né? Aqui vai de 1, né? 1 é confiança absoluta, mais 1. E menos 1 é nenhuma confiança. Aí você tem os médicos lá, tá vendo? Aí o que está em vermelho é 2019, o que está em azul é em 2023, eles fazem uma comparação para ver a evolução dessa percepção da ciência e, de forma geral, dos segmentos todos do Brasil. Né? Vamos chegar no último, nós políticos, como é que estão? Ah, sim, desculpa, daria. Na direita, tá, gente? São as barras da direita. Onde tem aquela flechinha ali que eu estou mostrando para vocês, políticos, tá vendo? 0,96, ou seja, quase menos 1, tinha nenhuma confiança, né? Nenhuma confiança nos políticos no Brasil. E em 89, em 2023, você tem 0,89, e aqui você pode até dizer, isso é coisa do Lula. O Lula, pelo menos, reconquistou um pouquinho, um mínimo de confiança na política no Brasil. Em 2019, nós estávamos em pleno Bolsonaro. Né? Vamos em frente? Então, vocês têm tempo ainda? Olha. Vamos, temos tempo sim, o tempo é seu. Ó, o que fazer? Então. Né? O que fazer? Eu acho que essa frase fala bastante bem sobre essa questão. O Carlos Nobre fala sobre as catástrofes climáticas. Não tem mais volta. Isso não é ponto fora da curva. Isso não é um episódio isolado. Isso aí é agora a própria curva. É a própria curva. É o momento em que nós vamos estar agora estando em uma situação que é sistematicamente problemática. Tá certo? Marina Silva falou 15 dias atrás, né? É o novo normal. Pois é, o novo normal, né? Isso é 2024, olha, 7 de maio, tá certo? Foi uma entrevista que ele deu para a Deutsche Welle na versão brasileira. E o inimigo principal é esse, combater o negacionismo, em escala local, regional, global, etc. Né?
Porque, claro, que toda a imprensa corporativa está armada cada vez mais, seja para negar completamente o que ela não faz mais, porque seria desmoralizador, mas é para mostrar que, na verdade, já existe uma solução, que a tecnologia vai nos salvar, que o Brasil vai ser a capital do hidrogênio verde, saiu isso no jornal hoje, entendeu? Eles vão inventando coisas para acalmar as pessoas, entendeu? Para acalmar, mas isso chama-se engano, chama-se fake news, ou auto-engano, porque às vezes a pessoa, ela até mesmo, o produtor da mentira, ela mesma acredita, é um auto-engano. Né? Uhum. Vamos em frente, olha, o que eu tinha, Vamos. a minha proposta, tá certo? Que está no o que estão cientistas brasileiras que colaboraram com o IPCC estão dizendo, saiu na BBC no dia 7, Rio Grande do Sul ainda vai viver muitos eventos extremos, tá certo? Não é, sabe, isso que me preocupa. E olha, você veja a evolução do aquecimento global, tá? Nós estávamos naquela linha verde, não sei se o pessoal dá para ver a linha verde, que é de 1970 a 2010, né? Essa linha verde aqui é a melhor redução, não sei se o meu... Você ou o Eustáquio me mandaram, eu já mostrei essa... Você já mostrou, né? Olha só já como mostrei, é que nós... Mas já não, mostrei para a gente que não estava assistindo aqui hoje, explica aí. Isso é um gráfico feito pelo James Hansen, né? Pela turma dele e tal, que é o maior cientista americano do clima, isso é mais meio o patriarca, né, desses estudos, etc. Nós estamos naquela trajetória que está em amarelo ali no quadrante superior direito do gráfico, tá certo? Isso, o que é essa trajetória aqui de aquecimento global? Que até 2050, vai até 2050, tá vendo? Nós vamos ter entre 2 e 2,4 graus de aquecimento médio superficial global terrestre e marítimo combinado. Em relação a esse período, que é o período de referência deles, que é o final do século XIX, começo do XX, 1880 e 1920. Né? Então, nós estamos num processo de aceleração do aquecimento. Isso já é uma realidade inevitável. Entende? Já é uma realidade inevitável. Então, o que a sociedade brasileira e a sociedade, de forma geral, tem que entender, é uma dificuldade entender isso, sabe? Porque é uma má notícia, ninguém quer saber de má notícia, mas a gente tem que entender que nós estamos numa situação extremamente grave e que se a gente não puser o pé no freio agora, isso significa se mobilizar politicamente contra essa turma, a gente é que vai pagar, e sobretudo os mais jovens, né? Sobretudo os mais jovens, eles vão pagar um preço que é impagável. É impagável esse preço. Você falou, o agronegócio está se suicidando, os mesmos muito ricos estão se suicidando, mas vamos lá, calma lá. Os mais jovens, os mais pobres, têm a inundação em Porto Alegre e vão para os abrigos, quando não morrem. A classe média vai para a casa das famílias, dos seus familiares, e os ricos e muitos ricos vão para sua casa de praia, ou vão para Santa Catarina, ou vão para Miami, né? Claro, entendeu? É claro. Então é isso que quem está na base da sociedade, que é a maioria absoluta da sociedade, sobretudo nessa maioria, as pessoas que têm, vamos dizer, menos de 40, menos de 50 anos, não estou falando dos mais jovens, dos jovenzinhos, não. Esses caras estão completamente, eles são obrigados, pelas evidências, a se mobilizar, gente. Né? Olha só, o que diz o mesmo livro que eu mostrei para vocês agora há pouco. Primeira frase do prefácio do livro. Num cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, que é o cenário em que nós estamos, o país tem alta probabilidade, mais de 70%, de aquecimentos maiores que 4 graus Celsius antes do fim do século. Nossa. O próximo gráfico te mostra, o próximo gráfico é um gráfico de horrores. Por favor, pessoas sensíveis, se retirem. Nós estamos nessa linha vermelha. Para o Brasil. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil, né? Isso aqui é o Brasil. Nós estamos nessa linha vermelha. Até 2030, tá vendo? 2030, qualquer cenário, aqui nós estamos falando de 1, 2, 3, 4 cenários, de maiores ou menores emissões. Em qualquer desses cenários, nós chegamos em 2030 em 2 graus Celsius no Brasil. Na verdade, a gente já chegou. Se você pegar os dados, nós estamos mais ou menos já em 2 graus Celsius, hoje, em 2023, no Brasil. Sim, em 2060, nós chegamos em 4 graus Celsius. E em 2100, nós chegamos em 6 graus Celsius. É o fim da humanidade. Não tem vida, Não tem sociedade, não tem agricultura, cara.
Você entende? Então, a gente tem que sair dessa linha vermelha. Agora, é impressão minha ou a situação do Brasil, comparativamente ao total do mundo, é pior? De um certo lado é pior, de outro lado é melhor. O que é pior é que o Brasil está num processo. O Brasil é um país agrícola e ele é extremamente vulnerável à questão climática. Vamos pensar num país como o Japão, tá certo? O cara está lá fazendo o chip lá dele, fazendo qualquer coisa eletrônicazinha lá dele. Claro que ele é vulnerável à mudança climática, mas ele é menos vulnerável, ele importa comida. No Brasil, nós temos, então, essa dimensão que é um país extremamente vulnerável a essas mudanças climáticas, e ele é tanto mais vulnerável, porque isso é um dado que a gente nem sempre tem presente. O Brasil é o país que mais desmatou na história da humanidade, se nós pegarmos de 1970 a 2024. Nenhum país no mundo destruiu mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Se você pegar a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal, e os Pampas não tem floresta, o Brasil, desde os ditadores, desde a abertura da Transamazônica, ele desmatou mais de 2 milhões, desmatou por corte raso, não é degradação, substituiu por pastagens e por soja e milho, etc, etc. Mais de 2 milhões. Nenhum país do mundo fez isso, nenhum território fez isso na história da espécie humana. Uhum. Então, o Brasil tem essa taça de campeão, né, de destruição da própria natureza. E então, aí... ele vai pagar caro por isso, já está pagando caro por isso. Veja, 22% da manta vegetal no Rio Grande do Sul foi destruída de 1985 a 2015. E aí, Luiz, a gente fica fazendo esse jogo do contente, né, do governo Lula, a maior queda no desmatamento na Amazônia. Sim, mas é o que falou a Luciana Gatti aqui. Não, Luciana Gatti não, foi a Sueli Araújo, ex-IBAMA e coordenadora-geral do clima, do Observatório do Clima. Ok, mas o que se desmatou ano passado no Brasil diminuiu em relação ao Bolsonaro, mas ainda é maior do que no Temer. Maior do que no Temer. E eu mostrei hoje cedo aqui os dados que o pessoal lá dá, um levantamento do INPE. Olha, isso aqui é de janeiro a abril de 2024, as queimadas no Brasil. Olha o salto, nunca na história brasileira antes houve um salto deste em relação a queimadas neste ano de 2024. Foram 17 mil focos de incêndio no primeiro quadrimestre de 2024, essa barra mais elevada. É um salto de 81% em relação ao mesmo período e sabe, 2023. Isso são as duas causas principais disso são, em primeiro lugar, o agronegócio com o IBAMA em greve, isso é o maior crime que o governo Lula está fazendo, é não resolver o problema do IBAMA. O IBAMA é a mais importante instituição do Brasil, porque é aquela da qual depende a conservação do nosso patrimônio natural e da habitabilidade do país. Com o IBAMA em greve, e o pessoal do agronegócio manda ver. Agora, eles mandam ver, mas agora tem o problema do clima também. Você tem um problema de uma seca gigantesca de 2023, que faz com que você ponha fogo na floresta, que você quer destruir a sua partezinha lá da floresta, e o negócio se alastra. Se alastra, porque não tem mais controle sobre isso. Então, você tem a conjugação do crime e do clima, né? Foi eu que disse, mano. Tá aí, foi a Luciana Gatti. A Luciana reivindicando a sua autoria. Muito bem, Luciana. Foi ela mesma que disse. Mas a Sueli Araújo está falando coisas muito importantes também, viu? Também, ela esteve aqui na segunda-feira da semana passada, realmente foi muito importante. Bacana, eu vi uma entrevista dela, porque gostei demais, sabe? Olha só, já estamos inevitavelmente entre 1,5 e 2,4 graus Celsius na média anual global até 2050. Gente, isso aí não tem jeito. Agora, a gente tem que pôr o pé no freio para que a coisa não seja pior ainda. Sim. Né? Não pode ter essa mentalidade, agora estamos ferrados, já não adianta para fazer mais nada. Não é. Isso é o pior. E tem essa noção de processo, né, Luiz? Porque o pessoal negacionista diz assim, não, aconteceu agora em 2024, mas tinha acontecido em 1941, né, como se fossem 2 pontos. Não,
aconteceu em 1941 e nunca mais aconteceu até 2013, depois de 2014, depois de 2015, depois de 2016. É isso que você fala do processo, né? É um processo que se caracteriza por maiores intensidades e maior frequência. Né? Então, olha só, o que diz a Organização Meteorológica Mundial? Né? Após um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius, que vai acontecer, já aconteceu em 2024 e será até 2030, será irreversível, os impactos do clima tornam-se cada vez mais graves. A gente tem que entender que a gente está numa situação que é só um palavrão que pode caracterizar, entendeu? Eu não quero falar o palavrão aqui em homenagem ao meu querido amigo Mário Lopes, mas é isso aí, vocês já entenderam, entendeu? É uma situação terrivelmente... No livro que eu publiquei no ano passado, do qual a Luciana Gatti, de resto, teve participação na apresentação, no lançamento do livro, foi muito legal, ela, o Gilmar Mauro, a Cristina Serra, eu passo essas 8 propostas que estão aqui, olha só, diminuição das desigualdades sociais de forma geral, né? Renda mínima, isso aí o Lula precisaria implementar, mas está dentro da mentalidade do Lula, isso é possível na mentalidade do Lula. Agora, a renda máxima é ainda mais importante. Quando você tem 6 milionários no Brasil, que tem um poder gigantesco, que tem mais dinheiro do que a metade mais pobre da população, esses caras não são incompatíveis com a democracia, tá certo? Então você tem que ter uma renda máxima. Redução drástica do consumo de materiais e de energia fóssil. Extensão da ideia de sujeito de direitos às demais espécies. Ampliação das reservas naturais. Que tem que estar fora dos mercados globais. Nós temos que multiplicar por 1000 as reservas, as demarcações de terras indígenas, de quilombolas, tá certo? De pequenas populações ribeirinhas, em suma, chamados povos da floresta. Eles têm que ter o direito de ter o seu hábitat preservado. Desglobalização econômica, que é uma condição fundamental para a descarbonização. Mas não quanto que a gente gasta, Mauro, de combustível para pegar milhões de toneladas de soja que estão aqui no Brasil e levar lá para a China? Certo? Qualquer pessoa pode entender que isso não é assim que funciona o mundo, certo? Governança global, alimentação desglobalizada, base de nutrientes vegetais, o produtor e o consumidor têm que estar próximos. E tem que parar de comer carne, gente. Pelo menos diminuir de uma maneira muito significativa o consumo de carne. No Brasil, 70%, 80% do desmatamento da Amazônia é para abertura de pastagem. E a gente que está comendo essa carne, embora o Brasil exporte também, a gente, a classe média. Governança global democrática. Nós temos que ter uma instância capaz, global, democrática, mas global, que seja capaz de impor um mínimo de ordem nessa fim de feira, tá certo? Que é o mundo atual. Né? Então, tem que ter uma soberania nacional relativa, não absoluta, ou seja, o Brasil tem que ter soberania sobre o seu território, desde que o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, o México, né? Não é só o Brasil, não, desde que ele não esteja contribuindo para o caos globalizado. Né? E, portanto... Fiz uma entrevista com o Leonardo Boff, 2 anos e meio atrás, em que o Boff falava, tem que ter uma governança global na Amazônia. Não dá para deixar na mão do agronegócio. Quiseram me matar e ao Boff. Que nós éramos traidores, vendidos para o imperialismo, que blá, blá, blá. As pessoas não estão percebendo que já existe uma governança global da Amazônia, que é 6 ou 7 grandes megacorporações da agroquímica, a Cargill e outras que tais que dominam toda a circulação das mercadorias. Mas que catso de soberania nacional é essa? Toda a atividade da Amazônia foi completamente já perdida para essas grandes corporações, para um sistema. O que é produzido aqui, o preço disso é determinado lá na Bolsa de Valores de Chicago. Entendeu? As pessoas acham que o Brasil que tem que ter soberania nacional, porque aquela velha historinha de tanto bem, entendeu? Isso dos anos 50, o petróleo é nosso, estava bonito isso, entendeu? Nos anos 50, mas agora a gente está em 2024, gente. O século XXI é diferente do século XX. Todos os problemas fundamentais do mundo hoje são globais. E, portanto, eles não podem ser atacados através do ordenamento jurídico de Estados nacionais. E sabe quem é o mais resistente a essa coisa? É a esquerda, não é a direita. É a esquerda, porque a esquerda vem de uma tradição nacionalista, que era justa,
Era justa no século XX. As grandes guerras de libertação nacional, de Angola, de Moçambique, o nacionalismo era uma ideologia completamente funcional e importante no século XX. Hoje nós temos que entender que a gente está num outro mundo. E nesse mundo, nós temos que defender os territórios e não as nações. Os territórios para as populações que habitam esses territórios. Né? Então, o nacionalismo é hoje uma ideologia completamente fracassada, superada, anacrônica, etc, etc. E aí, aceleração da transição demográfica. Nós temos que dar o direito às mulheres de ter todo o instrumental para que elas decidam se elas querem ter ou não ter filhos. E, portanto, a interrupção voluntária da gravidez tem que ser falado com todas as palavras. O aborto tem que ser um direito das mulheres, assistido pelo Estado. Assistido pelo Estado. É isso que faz com que você tenha uma cidadania efetiva no Brasil. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo, está havendo regressões nos Estados Unidos de êxito. Né? Mas você colocou na Europa, o direito ao aborto foi inscrito na Constituição Europeia. Né? Na Constituição Europeia. Então você tem que entender que, sabe, o Brasil está muito atrasado nessa questão. E por causa do quê? Por causa das damares da vida. Aí, né? Sim. Luiz, a gente está caminhando no final. Deixa eu primeiro registrar aqui o nosso mestre demógrafo, grande demógrafo. Você está aí, que beleza. Grande abraço, Eustáquio. Audiência ilustre, Luciana Gatti e José Eustáquio Diniz Alves aqui com a gente. Estou me sentindo importantíssimo aqui, viu? Você é importantíssimo. E aí eu queria pular para a última tela e fazer um breve comentário com você antes de encerrar da sua apresentação, que achei muito impactante. Fala. Esse é o Yves Deboer, né? O Yves Deboer foi o secretário da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, de 2006 a 2010, e aí ele, em 2009, teve aquela a COP15, né, lá em Copenhague, foi um fracasso completo, e ele fez aquilo que o Eduardo Leite tinha que fazer, né? Ele renunciou. Porque é um homem, é um capitalista, tá? Esse cara aí é um grande homem de negócio, não é nenhum. Mas o cara estava lá, ele tinha uma função, que era fazer as coisas funcionar, aí a coisa não funcionou, ele se demitiu, né? E em 2013, já 3 anos depois que ele ia ser demitido, ele é entrevistado. Naquele momento estava se falando do Acordo de Paris, que ia acontecer em 2015, etc, etc. E ele fala: a única maneira de um acordo de 2015 conter o aquecimento em 2 graus Celsius é desmantelar a economia global. Olha só em inglês, to shut down the whole global economy. Né? Isso é particularmente crucial para nós no Brasil. Porque não foi feito, né? Não teve isso. Imagina, só piorou desde então. Só piorou. E olha para onde fomos, né? E aí, então, é por isso que nós estamos já condenados a mais de 2 graus, certo? Porque nós estamos numa situação de uma economia globalizada que é um motor de aquecimento global. Certo? Sim. A gente falou mais nessa sua apresentação, e acho que super justificadamente, em relação a um dos vetores, vamos dizer assim, dessa crise climática nacional e global, que é a questão do agronegócio. Mas eu queria te fazer uma questão, e aí caminhar para o final da nossa conversa, ou 2 questões, que é a questão dos combustíveis fósseis. Né? A primeira questão é, você falou da esquerda, negacionismo na esquerda. Eu fico muito impactado. Eu tenho 2 amigos, na verdade, de esquerda, né, são lutadores da esquerda há muitos anos, e eles acompanham aqui o Fórum Café e têm visto você, têm visto a Luciana, o Zé Eustáquio já veio aqui falar, a Sueli Araújo e outras pessoas, né, que têm vindo aqui conversar sobre esse tema. E eles dizem para mim: você está estimulando os terroristas. Né? Vocês estão fazendo terrorismo no Fórum Café. Porque não é isto. O que vocês estão falando... E aí me trazem, inclusive, tem teóricos no campo da esquerda que dizem que você, Luciana, é tudo terrorista, que isso aí é alucinação, que não vai acontecer. A mesma coisa que vocês ouviam lá nos anos 80, 90, né? Do século passado. E ele dizia assim: vocês são terroristas, não só isso, vocês são sonhadores, vocês não sabem nada do planeta, vocês não sabem nada de como as coisas funcionam de verdade. Vocês acham que dá para parar de ter uma economia baseada em petróleo? Vocês não fazem ideia. A economia mundial não dá, não tem a menor condição.
E assim, só faltou romper a amizade, do tanto que me xingaram. E aí eu vou ver o seguinte, é isto, né? A gente tem hoje um ministro do agronegócio, a gente tem um delegado de polícia, como eu faço sempre, questão de qualificá-lo corretamente, que é o atual ministro das Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, que é um lobista das petroleiras. A gente tinha um presidente da Petrobras, lobista das petroleiras, substituído por uma nova executiva que vai assumir a presidência da Petrobras. Essa é pior que ele, viu, Zé Márcio? É que é pior, que é chocante, né? O que ela fez é assim, primeira medida dela, primeira grande decisão dela, primeira grande notícia da Magda, né? É o nome dela. Ela é isso aqui, ó, é fazer um pedido para o Lula para liberar imediatamente a exploração da foz do Amazonas. É muito impactante, muito impactante. A Sueli Araújo, agora eu vou acertar, antes foi a Luciana, agora a Sueli Araújo, ela falou aqui na outra segunda-feira, falou, Mauro, eles vão começar a explorar lá na foz do Amazonas em 2025. Demora 15 anos para começar a produzir. Então, eles vão começar a produzir em 2040. Em 2040, a humanidade acabou. Eles acham que vão começar a produzir petróleo em 2040. Em 2040, ou o petróleo vai ter desaparecido como fonte energética, portanto, vai ser o maior investimento equivocado da história do país, ou a humanidade já vai estar caminhando para o seu colapso final. Né? Então, assim, o que me parece que é o que você traz, acho que é uma questão importante, que é o negacionismo como uma norma na esquerda. Eu vejo aqui no nosso chat as pessoas dizendo, não, vocês estão vendendo o Brasil para o imperialismo, porque isso, porque aquilo, fico chocado. Né? E o governo Lula, hoje, a Marina Silva completamente desprestigiada, não tem prestígio nenhum, não tem força nenhuma, a Marina Silva e os ministros da destruição, né, do agronegócio, o ministro do petróleo, o ministro do gás, esses é que mandam no governo, né, na prática. Então, última observação, os seus amigos, de alguma maneira, eles têm razão, no seguinte sentido, a nossa civilização é uma civilização baseada no petróleo, no gás e no carvão. É uma civilização, eu gosto de chamá-la de termofóssil, né? Ela é baseada na queima de produtos fósseis. E fato, isso não, quem que pode negar isso, tá certo? Portanto, mudar isso é muito difícil. Ninguém está sonhando aqui, ninguém está achando que é fácil. Não é. Se fosse fácil, já tinha mudado. Se fosse fácil, fosse uma questão de tecnologia, se fosse uma questão de boa vontade, se fosse questão de substituir o CFC pelo HFC ou HFC pelo CFC, lá com o negócio da camada de ozônio, era fácil substituir um produto por outro, industrial. Aliás, isso foi feito sob pressão dos lobbies econômicos, de resto, que o Reagan não queria. Beleza, era fácil, só que o petróleo é a pedra angular da sociedade contemporânea. Sair dele é extremamente difícil. Mas tem uma coisa, e aí eles não têm mais razão. Ou talvez tenham, não sei. É o seguinte, ou você sai ou você morre. Entendeu? Você vai ao médico, você está com câncer no pulmão, e o médico fala assim, você tem que parar de fumar. Você é louco, cara, você acha que eu vou parar de fumar? Eu fumo desde a minha vida toda, então morra. É simples. Isso não é terrorismo, gente, isso é realidade. Sim. Terrorismo é aquele que não quer acreditar na realidade, que fala que o cara que está falando da realidade é terrorista. O médico é terrorista, não é para o cara que tem câncer no pulmão e que é um fumante inveterado. Nós somos fumantes inveterados de petróleo, entendeu? E a gente não quer ouvir aquilo que o médico está dizendo para nós. Não é o médico, é a comunidade científica em peso, e não é só a comunidade científica, é o bom senso. É a pessoa que está debaixo d'água. Essa expressão da moda do governo Lula, que é transição energética e que é importante produzir mais petróleo para fazer um caixa para fazer a transição. Como é que você vê o sucesso dessa estratégia? É o cara que vai falar, não, eu vou mudar de marca de cigarro, entendeu? Porque daí, se eu fumar mais da outra marca, eu paro de fumar. Sabe, é infantil, gente, é pueril.
é a criancinha que não quer ir para a cama de noite, está morrendo de sono, e a mãe tem que obrigar ela a ir para a cama. É esse o nível de regressão intelectual do negacionista hoje. Começa a inventar tudo, que tem transição energética, que tem mercado de carbono, que tem hidrogênio verde. Não, nós temos que sair do petróleo, e isso supõe uma coisa muito difícil de aceitar, é sacrifício. O nível de consumo energético que a humanidade tem hoje, sobretudo os mais ricos, claro, é completamente incompatível com a habitabilidade do planeta hoje e cada vez mais. O que supõe o quê? E aí eu estou com a esquerda, eu sou de esquerda, você também é de esquerda. Também, claro. Né? Supõe o quê? Que nós tenhamos que tirar dinheiro dos ricos para satisfazer as necessidades alimentares dos pobres. É isso que é a grande pauta da esquerda tradicional e que a gente tem que cada vez mais entender como efetivamente a mais válida, contemporânea e crucial dos nossos dias. O resto... É uma expressãozinha da esquerda que... Gente, eu vou contar para vocês de uma expressão que ficou na história, ninguém lembra mais, mas que é importante para a esquerda. Chama-se luta de classes. É isso. Exatamente, está certo? É exatamente isso. Então, a luta de classes é hoje mais atual do que nunca. O Marx, neste aspecto, é mais atual do que nunca. Agora, o Marx morreu em 1883, tá? Ele não é profeta. Profeta está lá no Antigo Testamento. Tá certo? Então, ele não poderia imaginar a situação que nós tínhamos hoje. Ele não poderia, porque ele é humano, tá certo? Então, ele não poderia imaginar. Agora, nós temos que reconhecer que a situação atual é uma situação em que nós devemos muito ao Marx, mas que os problemas que nós temos que resolver hoje são problemas do capitalismo contemporâneo, que não é o capitalismo do Marx. É isso aí. É isso aí. Legal. Você terminou com duas questões, né? Cuidado com os contos do vigário. A transição energética. Carbono e hidrogênio verde. Isso aí tudo é conversa fiada de quem quer continuar detonando o planeta. Olha, há quantos anos a gente ouve essa história do crédito do carbono, né? Agora começou a moda do hidrogênio verde. Isso tudo é business, gente, é negócio, não é, não é meio ambiente, né? Mauro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Eu que te agradeço. Grande aula. Um grande abraço aí a todo mundo que está nos vendo, particularmente a Luciana e os Eustáquios, os amigos em geral. É isso aí. Obrigado. Vou te chamar, Grande claro. abraço, meu pai. Sempre. Tchau, tchau. Abração.